Vamos lá? Ser humano, ser triuno. Se você perguntar para qualquer pessoa de que é que ela é composta, provavelmente a pessoa vai dizer mente, ou alma e corpo. Mas somos três em um só ser, coexistindo: corpo, alma e espírito. Essa parte relacionada à alma muitas pessoas vão chamar de mente. Então, temos corpo, mente e espírito. O corpo todo mundo conhece, todo mundo cuida, está todo mundo interessado nele. A mente tem se tornado alvo de muito interesse nesses últimos dias, nesses últimos anos, porque temos visto que a sociedade anda doente e tudo isso tem sido atribuído a questões relacionadas à saúde mental das pessoas. Mas tem uma parcela do ser muito ignorada que eu gostaria de falar com vocês hoje, que é a parte espiritual. Então nós, como ser triunos, nós somos os três num só. Essa é a chamada visão holística do ser humano. Então, embora existam níveis de prioridade distintos, nós vamos perceber que as pessoas não estão nem se conhecendo, que irá atribuir a devida importância a cada uma dessa parte que nós carregamos como essência do ser, né? Todos nós, corpo, mente e espírito. Agora, qual a ordem de prioridade dos três? Nós vamos aprender que o corpo é o de menor prioridade, é a nossa interação com o mundo material. O corpo a gente usa para, através dos 5 sentidos, se relacionar com a natureza, com outras pessoas. Nessas interações temos a parcela relacionada à mente. Existem muitos estudos sobre a mente, coisas novas pesquisas que têm falado sobre neurociências, psicologia, psiquiatria, psicanálise. Então, muitas ferramentas para estudar a mente. A mente é algo extremamente complexo. Em grau de complexidade, nós vamos ter ainda a parte espiritual, que é aquela que é intangível. Aquela parte nossa que lá dentro, no fundo do nosso ser, sabe que existe algo além do túmulo. É aquela parte que a gente quer ignorar, mas que nos faz querer existir para sempre. Você vê que as pessoas se esforçam, têm toda uma vida profissional e sonham então em ter seus nomes perpetuados pela história, se tornarem imortais. A gente fala dos imortais da música. As pessoas querem ter o seu nome colocado numa avenida, ou então querem perpetuar isso através das próximas gerações e serem lembrados. Nós carregamos dentro de nós uma parcela do nosso ser, não quer morrer porque não foi feita para isso. Esse é o conteúdo espiritual. Embora você possa acreditar nisso, isso é uma questão de fé também. E o meu embasamento para para falar da parte do mundo espiritual, da parcela espiritual do ser, é a Bíblia Sagrada. Eu sei que muitas pessoas vão já querer sair desse vídeo, não vão gostar de ouvir a respeito disso, mas o fato de você ignorar o seu conteúdo espiritual não faz mudar que você tem uma alma. Você é um ser espiritual. E tem mais, algo mais profundo ainda com relação a isso. Existem consequências severas em você minimizar ou tentar neutralizar ou tentar ignorar o seu conteúdo espiritual. Porque embora sejamos triunos, três essências num só ser, existem níveis de prioridade aqui que precisam ser muito bem respeitados. E começa sendo o espiritual a base. Eu coloquei aqui como uma pirâmide, para mostrar que a sustentação do ser está no espírito, na parte espiritual, que dá sustentação à mente, que dá sustentação ao corpo. Não o contrário. Hoje a gente vive uma epidemia de pessoas aí se suicidando, depressivas, ansiosas. E quando a gente tem contato da nossa experiência de vida, são várias missões que nós temos. Se eu for falar um pouco de mim, vocês vão entender esses conteúdos que vão desde a minha formação cristã, desde 2015 que eu sou cristão evangélico. Então eu entendo as minhas missões: a missão de esposo, a missão de pai, a missão de missionário, pregador do evangelho de Jesus Cristo, a minha missão de professor, minha missão de empresário, como engenheiro, como mestre nas ciências da engenharia. Então tudo isso faz com que nós temos que ter posicionamentos que nos levam a variar entre
as 3 parcelas que compõem o ser. A pessoa que não desenvolve esse lado espiritual, ela vai querer atribuir essa parcela espiritual a questões relacionadas à mente. Nessa epidemia que eu venho falando, né, de pessoas desorganizadas na mente, em consequência do vazio espiritual e da negligência com o espírito, atribuindo quase tudo aos problemas mentais. Então aqui tem dado um trabalho em superlotados os consultórios daquelas pessoas que podem pagar por um psicanalista, uma terapia, e até os que fazem uso de medicações controladas para antidepressivos e etc. e tal. Você está dizendo, Márcio, que então a mente, o estudo da mente, ou então o foco na mente não é importante? É muito importante, em grau de prioridade. Ele ganha, por exemplo, de todo cuidado que se possa ter com o corpo. A mente, ela tem uma função primordial. Esses dias, só para ilustrar um exemplo de como a mente ela tem domínio sobre o corpo, eu estava me recuperando de uma gripe muito forte, e quando eu me senti capaz de ir à academia, eu fui, chamei o personal e estávamos lá treinando, e no meio do treino eu comentei com ele: aí João, hoje eu não estava com força não estava me sentindo 100% capaz fisicamente de desempenhar esse treino, mas eu trabalhei na minha mente que eu ia concluir esse treino e concluir. Agora eu te pergunto, você tem experiências com pessoas que estão bem fisicamente, no sono, na alimentação, na saúde, mas que por algum problema de ordem mental, emocional, essa pessoa não conseguiria ter feito esse mesmo treino? Aí ele fez: nossa, muita gente, por questões emocionais, então o corpo desmorona e não responde. Então é muito importante a gente estudar a mente. Há várias fontes aí de pesquisas e de terapias que são recomendadas. Na verdade, quem bem puder pagar um terapeuta para fazer terapia, você já fez terapia? Obviamente, eu já fui um terapeuta muito bom para a gente conhecer, né? Revisitar os nossos traumas da infância, da adolescência, da juventude, nossos paradigmas, os nossos hábitos que são resultado de toda uma programação mental nossa que coloca em atividade, disparam na sequência de comportamentos a partir de certos gatilhos. Para falar desse assunto, uma pessoa mais especializada poderia tratar. Eu poderia dizer que, pelo fato de eu ser cristão evangélico e pregador do evangelho, eu me sinto à vontade por conhecer a Bíblia Sagrada e pesquisar, ser meu objeto de estudo permanente, falar sobre o mundo espiritual, a vida espiritual. Mas eu também não quero dar um foco demais e sair do propósito da visão holística, o ser humano como um todo. Mas ainda falando um pouquinho sobre a mente, eu recomendo para quem quiser se interessar por esse assunto, pesquisar na internet, mas tem bons livros. Nós temos, entre nós os brasileiros, temos esse problema de não valorizar os nossos próprios heróis, mas nós temos uma grande mente, um grande cientista que está no nosso meio hoje, está vivo e é aclamado internacionalmente, que é o Augusto Cury. Gosto muito dos livros dele. Eu li recentemente um livro que me falou muito sobre o funcionamento da mente, chamado Prisioneiros da Mente. Eu vou postar aqui no link vou pôr o link dele aqui nesse vídeo. E nesse livro, né, um romance, ele coloca uma narrativa, mas dentro dessa narrativa ele traz toda a temática científica falando sobre a mente humana, e me espantou conhecer o funcionamento da mente humana e ter demorado tanto tempo para conhecer coisas tão básicas. Então lá, por exemplo, o Augusto Cury, na sua literatura, vai explicar o que significa o registrador automático de memória, ou seja, mais ou menos o seguinte: desde que nós estamos no mundo e que nos entendemos por gente, desde que somos capazes de identificar as coisas, né, através dos 5 sentidos, nossa mente ela tem um registrador automático de tudo. É um biógrafo autônomo. Imagina que coisas boas ou coisas más vão ficar para sempre impregnadas no nosso ser. Claro que ele explica no livro em detalhes, o meu eu consciente vai rejeitar, vai jogar para debaixo do tapete aquelas coisas que podem me agressivar, que podem me colocar para baixo, ou podem me confrontar, me machucar. Então isso vai para o nível do subconsciente, mas elas vão ficar permanentemente no ser. Então eu carrego isso comigo, todas as minhas experiências de vida, porque foram registradas por esse autobiógrafo independente, digamos assim. Só que
ao longo da jornada, eu vou ter condições que disparam um gatilho. Esses gatilhos eles vão resgatar no nível consciente ou inconsciente algo que foi registrado ele chama de registro automático de memória. Salvo engano, a sigla seria essa, RAM. Então, uma vez que eu tenho toda essa bagulhada de informações guardadas comigo lá no meu cérebro, nas regiões do cérebro que eles estudam, no córtex, fala-se que o cérebro humano tem duas regiões principais, o cérebro cortical, que é aquele que é capaz de organizar os pensamentos que os animais não possuem, e o cérebro limbídico, que é aquele relacionado pelas emoções e as reações instintivas. E fala-se que nessa região cortical o RAM está colocando lá, ali, acumulando todo tipo de registros e eventos que passam na nossa frente. Então perceba que se nós formos adequadamente acionados, é o que eles chamam de triggers ou gatilhos, pode ser que se desempenhe uma chamada de uma janela da memória. A janela da memória vai resgatar algo nesse banco de dados nosso, banco de dados universal, e essa janela da memória ela pode nos levar para dois ambientes. Um ambiente que ele chama traumático, seria uma janela traumática, no inglês é chamada de janela killer, ou uma janela light, que seria uma janela de tranquilidade, suavidade, tranquilidade. Então, se uma janela dessa killer traumática é disparada, uma série de situações pode ocorrer, pode ficar preso. Aí é de onde vem o título desse livro, Prisioneiros da Mente. Podemos ficar encarcerados em um determinado loop da nossa mente, onde nós não temos a habilidade de sair dele até que ele se autodissipe. Isso pode ser catastrófico em algumas situações. Imagine aquela pessoa que no trânsito, super tranquila, dócil, inimaginavelmente poderia passar na cabeça de alguém ela ser um assassino, e de repente por uma situação de trânsito aquela pessoa ela fica como que cega e sai dali de onde está e é capaz de esganar o outro motorista que está na frente, ou machucar a pessoa, ou mesmo se for portador de uma arma de fogo, cometer um assassinato e passar depois o resto da vida se arrependendo daquele impulso que surgiu, porque naquele momento um gatilho, pode ser uma freada brusca, um xingamento, uma fechada, uma ultrapassagem perigosa ou algo do tipo, e aquela pessoa, aquele gatilho acionou uma janela traumática que levou a ela a perder a capacidade de raciocínio, porque ela ficou encarcerada dentro dessa janela traumática, e aí, com uma sucessão então de impulsos, levou aquela pessoa a se tornar um homicida. Isso pode acontecer porque o ser humano ele não tem trabalhado adequadamente o seu conhecimento da mente, né? E aí a gente está aqui para tentar ajudar nesse vídeo e nos demais sobre essa visão holística do ser. Acontece que é possível a gente trabalhar e outras literaturas, outras técnicas para a gente, a partir de determinados gatilhos, não se permitir ser levado automaticamente a uma janela dessa e a um cárcere mental. Mas eu não quero ainda ficar falando muito mais a respeito da mente. Aqui da mente está a questão, a organização dos pensamentos, está tudo relacionado à parte cognitiva do ser, a parte criativa do ser, e por fim nós temos a questão do corpo. No corpo é o que a gente vê as pessoas se preocupando tanto. Eu acredito que tem a ver com a falsa impressão que muitos de nós temos de que a manutenção do corpo seria por si só a manutenção da vida, mas não é, meus queridos. A manutenção da vida consiste na manutenção de todo esse triângulo como esse tripé, sendo que a base é o espiritual. E hoje, eu até coloquei as setinhas aqui invertidas, as pessoas estão pegando esse triângulo e estão virando de ponta cabeça. Aí a gente fala aí, o mundo está de ponta virada, as pessoas perderam a noção, mas é porque justamente a ignorância que nós temos a respeito disso, o desprezo que nós temos pelas coisas que são relacionadas ao espiritual. Então, se alguém se interessar, pode acionar aí, depois mandar uma mensagem para mim,
E eu posso também gravar um vídeo falando só sobre o mundo espiritual, sobre as questões relacionadas ao nosso conteúdo espiritual quanto ser. Por hoje eu queria deixar essa reflexão sobre a triunidade do ser. Lembrando que todos três, eles são coexistentes, são interdependentes. Não é possível você ser uma pessoa plena, realizada, saudável, se você não trabalhar bem, não estar bem realizado nesses três níveis. E, por exemplo, tem pessoas que, o espiritual ele domina, é o mais importante. Então eu não estou cuidando tanto assim do corpo. Isso não agrada a Deus, isso não vai trazer a realização completa. É importante cuidar da saúde física, da alimentação, ter uma prática esportiva, um treino, ter um sono regular, ver essas questões relacionadas à estética, porque você vai se sentir bem. Quem diz que não se importa com sua aparência, não tá levando em consideração que o ser humano tem essas questões relacionadas ao ego, à vaidade, que devem ser controladas pelo conteúdo espiritual, que vai dosar a nossa mente para não desenvolver certas patologias da mente. É o nosso espiritual, o temor de Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à criação de Deus. Tudo isso vai fazer com que a gente então, tendo um contato com a Bíblia, a gente aprendendo um pouco sobre os ensinamentos do Senhor Jesus, a gente vai aprendendo então a dosar o conteúdo mental adequadamente e ter uma relação harmoniosa com o corpo. Então isso aqui também vai entrar aqui a questão dos estudos, profissão, da visão holística do ser. Eu acredito que por hoje a gente já deu uma introdução bacana. Gostaria que vocês dessem um joinha, um like, se você gostou desse conteúdo. Se quiser indicar algo que a gente deva se aprofundar sobre esse pilar do ser humano, então você manda uma mensagenzinha para a gente. Lembrando que eu gostaria muito de ter uma chance de, com vocês, explorar um pouco mais sobre as questões espirituais. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, um abraço, tchau.